Então assim, né? Então o que a gente viu aqui até agora, a gente criou esse novo componentezinho episódio cell, então passando os parâmetros que a gente definiu para ele aqui, no caso, que é do tipo episode, tem exatamente os atributos, e aí só recapitulando, né? Se a gente não passar todos os atributos para ele, sempre vai dar problema, né? Pum, já reclamou. Vai falar que não tem o campo episódio, ou não vai ter o campo ID, também não deixa. Aí isso aqui é a segurança que a gente tem no código de estar passando os parâmetros que esse componente de fato espera, basicamente, né? E aí, aqui, o que eu estava comentando só, né, que a gente tem então o data. Tá bom o tamanho aí? Você me fala, Antônio. Acho que era. Vou aumentar um pouco mais aqui, se tá de boa? Coisa você me avisa. Então aqui, ó, no data, então componente, tudo que a gente define de data, geralmente a gente vai definir aqui em models aqui, né? Que seria a modelagem do atributo, da tipagem desse objeto, né? Então se a gente sempre sabe que um caractere vai ter ID, né? Como já viu, ID, nome, espécie, o episódio vai ter ID, nome, a data que foi ao ar, enfim, sempre vai ter essa mesma estrutura. Então a gente define sempre a estrutura dele aqui em models, que seria a parte de modelagem de dados, a forma que a gente define quais seriam, né, a modelagem desses dados, e aqui em episode, e aqui também a gente tem um outro arquivozinho aqui dentro de data, que seria os mocks, né, que aqui a gente define alguns exemplos de dados, né, basicamente, né. Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, alguns, por exemplo, a gente está declarando uma constante, isso aqui, esse arquivo mocks, a gente sempre vai só ler e só utilizar em componentes, né, no caso para o storybook, que a gente definiu aqui, né, como a gente vê aqui, né, no caso, oba, que travou aqui, que é isso, deixa eu ver, travou aqui, agora foi. Ó, por exemplo, character cell, esses dados estão aqui, estão mostrando justamente porque são dados, como a gente já viu, né, dados de mocks, né, dados mockados, dados fixos, estáticos que a gente define aqui. E aí, por padrão também, só para reclamar, né, geralmente coisas que são estáticas, né, geralmente a gente não tem coisa estática no código, né, tudo em tese são dados que vêm de requisições, ou a gente salva aquele dado, enfim. Aí, geralmente quando a gente tem coisas estáticas, a gente geralmente define com todo maiúsculo aqui dentro, por isso que só para se diferenciar, né, no caso, né, tudo maiúsculo aqui para diferenciar, sendo que não é um dado que a gente utiliza só para efeitos de teste, né, a gente utiliza para efeitos de código, de fato. Né. Então aqui no caso a gente definiu o character 1, que é o que a gente mostra aqui no caso, né, que aí tem todos os dados que são definidos, a gente definiu, né, no caso, o character 2, por exemplo, que são esses dois caras aqui, e definimos aqui, ó, lembra? Vocês lembram também aqui em locations, 3 exemplos de location aqui, ó. Os exemplos aqui, ó, a Terra C137, Albadango e Cidadel of Riggs, aqui são 3 exemplos de código de localização, justamente porque a gente definiu ele aqui, ó, em mock. Se a gente mudar aqui e falar que é Marte C33, vai alterar, enfim. Esses dados aqui, ó, virou Marte e beleza. Essas informações sempre vão vir de um lugar centralizado que aqui a gente está acostumando a deixar aqui nos mocks. E aqui, no caso, ela fica num lugar centralizado, porque aí no caso aqui até da location, né, a gente tem esse exemplo das locations aqui em location cell, que é o componente, e a gente também tem esse exemplo na tela de locations também, que também precisa de informações. No caso, a gente passa um array com essas 3 localizações, por exemplo. Né? E aqui a ideia é a mesma. Né? No caso, se a gente vai criar um componente episode cell, né, que seria esse novo componente, a ideia é que a gente também tem essa informação aqui, no caso, os exemplos de episodes aqui também no mesmo local, aqui no caso de mocks. Então, export const, está exportando uma constante que a gente vai declarar agora, que chama episode 1. Pode falar, oi. Então, é que depois vocês vão ver que, tipo assim, tudo que o usuário preencher, geralmente, muito pouca coisa a gente registra no aplicativo. Porque, de alguma forma, o aplicativo ele é mais para termos de visualização. A gente não consegue salvar muita coisa nele. Até porque, por exemplo, vamos supor que no próprio Nubank, por exemplo, você se cadastrou, ou uma rede social, você se cadastrou, nada ali fica salvo no seu aplicativo. Porque se você desinstalar o aplicativo e abrir de novo, você nunca mais vai ter esse dado, né?
Então, no caso aqui, essas informações são fixas mais só para termos de teste mesmo. E os dados que no aplicativo que estão, até no Nubank mesmo, tudo, praticamente tudo, nada é salvo só no aplicativo. Você se cadastrou no Nubank, aí é onde o aplicativo manda uma requisição, né, no caso desse, né, que a gente testou aqui, né, no caso, essa aqui, a requisição aqui é uma requisição de leitura, né. Então, vamos supor, se você se cadastrou em algo, geralmente, por exemplo, o Nubank manda uma requisição com os seus dados, beleza, nome, e-mail, blá, 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 aí vai para o banco de dados, exatamente. Aí lá é salvo, e aí é sempre, esse banco de dados é sempre a API que vai servir os dados, assim, né? Que vai te trazer depois. Então, é que na verdade. É legal isso. Por exemplo, se a gente tivesse. É que aqui a gente está vendo só a parte do aplicativo, né? Mas assim, se a gente. Geralmente, para banco de dados, né, também, a gente também tem essa mesma ideia de mocar também, né? Por exemplo, se a gente tem um banco de dados, a gente também poderia lá também ter alguns exemplos de dados que a gente utiliza para testar. Mas no caso, e aí de fato até acontece mesmo, tipo assim, de você também tem meio que partes que você moca, né? Que você deixa coisas estáticas para poder testar. Então, por exemplo, se você vai testar um banco de dados lá de cadastro, entendeu? E aí mas aí no caso da parte do front, né, como a gente fala, é sempre mais um intermediário, assim, né? É sempre uma forma de visualizar dados e interagir com dados, mas assim, os dados na verdade não estão muito ali, né? A gente tem várias formas, na verdade, de estruturar, tipo, de facilitar enfim, essa requisição ser mais rápida e tal, mas assim, geralmente nada fica salvo no aplicativo, assim, né? E aí, no caso, os mocks aqui são mocks mais para essa camada de dev mesmo, assim, né? Por exemplo, conforme a gente né, no caso aqui, o app que é gerado para, né, a aplicação que seria, né, gerada para loja, alguma coisa assim, que seria a aplicação final, não, ela não, nem teria, por exemplo, a parte do storybook e muito menos essa parte de mocks, né? Então é tudo para efeitos de teste para poder testar. E aí, no caso, assim, é o que ajuda bastante no caso, porque assim, né, você tem. Porque, por exemplo, imagina, você consegue reproduzir alguns exemplos que você, né, controláveis assim, com alguns dados que você controla. Você consegue testar visualmente, consegue ver se é aquilo que você quer mesmo, se você consegue, depois de ver a parte de testes, né, consegue testar a aplicação e tal. Então é assim que. Estou com um negócio de mão aqui. O GIF. Esse aqui? Assim? Não. Mas você diz o que do GIF? Eu não entendi só do que você falou antes do. Oi. Mas seria isso mesmo. Oi? Falei. Não, mas que aqui ele mostra as duas visualizações, né? No caso, sempre a parte do storybook, é sempre a parte. A parte do storybook e a parte de teste são sempre ferramentas nossas de desenvolvimento, né? Pra gente saber o que está dando certo, o que está dando errado, pra gente controlar o código. Todo o restante, no caso aqui, né? No caso, as próprias telas, os componentes, conforme tudo é integrado, já é a versão finalizada, assim, né? A versão que seria estrutural do código mesmo, né? Do projeto mesmo, né? De navegação, de requisição, né? Então a gente vai ter essas duas visualizações, né? Visualizações de teste, nossas de segurança, e visualizações, né, no caso do app, que é gerado mesmo, do app que a gente está criando. Né? Então aqui, é justamente o que a gente muda aqui no início, né, que é no caso o Storybook Enable e o não, né, no caso é só para a gente mudar as visualizações. E aqui em Mocks, a gente tem, né, no caso, a gente definindo então mais né, assim como a gente fez em Location, a gente define mais um exemplo, que aí no caso, aqui, essa sintaxe aqui, ó, só pra gente também ficar mais fácil, né. Conforme a gente define uma const, né, uma constante, por exemplo, const nome. Aqui, esses dois pontos aqui definem qual que é o tipo dessa variável. Se a gente põe aqui string, aí a gente não pode vir aqui e colocar 41, 2, 3, tá vendo? A gente não pode, ele já vai reclamar. Não, você declarou essa constante
como string e você está passando como número. Não pode, né? Ele fala aqui, ó, o tipo número não pode ser atribuído ao tipo string. Exatamente, né? A gente definiu que esse cara aqui, no caso nome, os dois pontos definem que esse, né, é do tipo string. Se a gente atribuir ele a um outro valor que não é string, né, aí ele já reclama. Se a gente passar string aqui, beleza, tá tudo certo. Aí no caso, da mesma forma que a gente tem um atributo do tipo string, ou um atributo, qualquer atributo que a gente tenha, possa ter, a gente pode ter um atributo do tipo, no caso, episode, né, ou do tipo location, que a gente tem aqui também, né, ou do tipo, né, characters ali, ou do tipo episode, né, episode. Aí aqui, conforme a gente põe igual, a gente vê que aí ele vai esperar aqui todo, assim como a gente viu lá no componente, né, que a gente estava vendo aqui, ele espera todos os atributos que a gente, né, no caso a gente estava definindo aqui, né, no episódio. Então, da mesma forma que a gente tem que passar todos os atributos aqui porque a gente definiu que ele tem episódio, se a gente declara uma variável, é a mesma ideia, né? Aqui no componente a gente definiu que esse componente episódio cell recebe esse objeto que são as propriedades. Dentro dessas propriedades a gente tem um objeto que chama episode que tem a estrutura episode. Então todos aqueles dados que a gente conhece, a gente já viu, né? E aquilo é como se, né, de fato a gente estivesse declarando uma variável que chama episode que tem que ser do tipo episode, né? Aqui no mocks é a mesma ideia, né? A gente está declarando uma variável que chama episode 1, que ela é estática, fixa, sempre vai ter, né? A gente pode utilizar ela de exemplo em qualquer lugar, basicamente. E a estrutura dela vai ter que ser do tipo episode. Aí aqui a gente tem que ter exatamente os mesmos dados que a gente tem lá no componente, né? ID, enfim, e ele vai só considerar essa variável como válida só quando ela tiver todos os atributos que a gente definiu aqui em episódio. Então aqui a gente pode só, né, copiar aqui um outro exemplo, né? Cadê aqui, ó? No caso, ó, vamos copiar esse primeiro exemplo aqui, que é o piloto. Ó, se eu copiar ele, cara, aqui, ó. Copiei, colei aqui, aí, com o Jeff ele até já formata bonitinho aqui. Aí a gente já tem um exemplo, e tá vendo aqui, ó. Se a gente declarou corretamente todos os atributos desse objeto, que a gente, de fato, né, ID, nome, date, todos os objetos estão aqui. Se a gente não tivesse aqui, ele já reclamaria, tá vendo, ó. Mas conforme a gente tem todos os dados que a gente de fato espera e definiu para esse cara, que é o episódio, a gente já está tudo certo aqui. Aí vou só criar mais uns dois aqui, só mais uns dois exemplos aqui. Aqui eu vou só, como esse cara aqui fica muito grande, eu vou só tirar esse array aqui que a gente talvez não utiliza, né? Aí a gente pode criar de novo, ó, export const episode 2, que é do tipo episode. E aí a mesma coisa, né? Ele pode ter os mesmos atributos aqui, né? No caso, vamos copiar aqui também, desse segundo exemplo aqui. De 2. O segundo episódio chama Lawn Mover Dog. Ah, esse que você falou que assistiu até, não foi, Dora? Que acho que é um dos primeiros, que é o do cachorro, que controla tudo, alguma coisa assim. Que é o segundo episódio. Então ele tá aqui. Esse é doideira. Eu acho que eu vi porque eu vi em algum lugar esse de episódio, eu acho que eu vi já que era um dos primeiros mesmo, que você falou também, né? Que era do cachorro lá, que começa a controlar tudo. Então aqui, ó, ele já tá aqui, ó, já é o segundo cara, o episódio ID 2, né, a data dele tá aqui, é o episódio 2 mesmo, e o nome é Lowner Dog, né? Que é o que você comentou. Aí aqui, ó, né, vamos só criar mais um aqui, export const episódio 3, que é do tipo episódio. E aí a estrutura dele a gente copia aqui, né? Como um outro exemplo que a gente tem aqui também, ó, Anatomy Park. Aqui, ó. Então aqui, né, a gente define melhor a gente definir em mocks, que é assim, né? Se a gente vai utilizar ele em episode cell, já está em mocks. A gente vai utilizar ele na tela episódios, né, no storybook, também já está em mocks, já está na data mocks. Então assim, é só uma forma da gente estruturar sempre alguns dados e centralizar essas informações em alguns lugares comuns, né, basicamente. No caso, justamente porque a gente cria aqui em data mocks. Então aqui, ó, se a gente vem aqui agora, ó, a gente está aqui, ó, bom, deixa eu voltar. Então aqui, ó, a gente está aqui em episódio cell, beleza, criamos os mocks, beleza, não estão utilizando ele ainda, né? Se a gente vem aqui em episódio, ó, não, é episódio 1 e episódio 2, né? É o que a gente definiu aqui, certo? Aí conforme a gente vem aqui, ó, em episódio cell, stories, beleza. De fato, o que a gente está passando aqui, né, para esses dois exemplos aqui, são exemplos, né, que está aqui, né, que a gente criou estaticamente aqui, né? Episódio 1, episódio 2, janeiro 21, janeiro 22. Aí aqui que a gente também centraliza para ficar mais fácil, né? Esses dados, se a gente já definiu já um lugar comum, né, esse objeto, no caso a gente pega já aqui, ó, episode
Aqui ele já até sugere já de onde vem, ó. Então a gente poderia de fato, né, só também dar um import aqui, ó. Import, que aqui é sempre a forma comum também, isso aqui vocês vão ver de várias formas, a gente vai ver, né, tipo, utilizar bastante, é como é que a gente transita esses variáveis ao redor né, o projeto em si, como é que a gente exporta, né, no caso, o que a gente fez lá em DataMox, é de fato chamar o export, então ele está exportando nesse arquivo 3 mais 3 variáveis, episódio 1, episódio 2 e episódio 3. Aí aqui dentro de, a gente consegue importar essas mesmas variáveis aqui, ó, pelo import, from, aqui ó, src, data, box, basicamente. Pum, beleza, aí aqui a gente consegue, por exemplo, só aqui com comando de espaço, ó, aqui a gente pode importar todos os objetos, no caso, caractere 1, caractere 2, né, que a gente definiu lá, episódio 1, episódio 2, episódio 3, location 1, location 2 e location 3. No caso aqui a gente vai importar os episódios, né, episódio 1, episódio 2, episódio 3. Aí aqui a gente, né, basicamente tem esse primeiro exemplo aqui, e aí a gente pode só duplicar aqui, ó, pum, episódio 2 e episódio 3. Então, agora sim, a gente tem 3 componentes sendo gerados, cada um está passando uma variável que a gente já definiu lá no Mox. Beleza, episódio 1, episódio 2 episódio 3. Se a gente recarregar aqui, a gente vê que, ó, agora a gente já tem os mesmos dados, ó, que foram definidos lá em Mox. Então aqui DataMox, a gente está carregando já esses dados aqui, ó, que são exatamente esses 3 aqui, ó. Episódio 1, piloto, 2, dezembro de 2013. Episódio 1, 2 é o Lawnmower Dog aqui, dia 9 de dezembro, né, episódio 2. E o episódio 3 aqui, ó, Anatomy Park, então a gente já está importando esses dados já dentro dos DataMox aqui, basicamente. E aí, eu acho que é isso por hoje, né, porque também... aí aqui, né, da mesma forma a gente vai criar coisas similares, né, aqui, como a gente fez também em Location, né, no caso aqui a gente já tem, né, no caso já criamos. Aí o próximo passo que a gente faria, a gente pode fazer na próxima aula, né, é o que a gente também fez no caso da Location, né, que seria criar a tela e já pensar em como é que a gente vai criar, né, a gente já tem uma estrutura básica das telas, né, como a gente já tem aqui em Locations, por exemplo, ou em Episodes, né, Locations e Characters aqui também. A gente já tem uma historinha básica de como fazer isso, né? Por exemplo, com um header, com uma flat list, né? Que é a gente carregando para cada um desses elementos, renderizando um componente que é exatamente esse componente que a gente acabou de criar, que chama episódio cell. E aí para cada um desses, né? A gente sabe que a requisição já está com a mesma estrutura que a gente já espera, né? A gente já sabe que o data vai ter essa mesma estrutura. E aí, basicamente, a gente vai futuramente depois, né, criar, né, a tela e esperar que, no caso, essa tela vai ter um array de episodes, que é do tipo episódio, e aí a gente vai carregar essa requisição já com esse mesmo tipo que a gente está definindo aqui, né, basicamente. Então a gente vai caminhando assim para estruturar isso também. Mas acho que já deu o horário também, mas a gente continua nesse exemplo. Mas só a última coisa que eu vou fazer aqui também para a gente sempre manter registrado, ó. Eu vou só comentar aqui, então, ó, de novo, ó. Então, ó, vamos só fazer a revisão aqui do que a gente alterou hoje, ó. Então vamos só voltar aqui, ó. Aqui com essa setinha a gente volta, a gente descarta as alterações. No caso do app eu não quero no caso eu só mudei para testar, né? Não preciso deixar isso alterado. Então vamos voltar aqui, não quero subir essa alteração. Então beleza, voltei, ele mostra aqui as telas. De fato a gente não criou a tela episódio, o componente episódio cell só está lá no storybook, a gente não está utilizando nenhuma tela, então a gente realmente não vai ver aqui. Aí aqui no caso, se a gente for ver, a gente vê que a gente criou esses 2 arquivos aqui, ó, hoje, esses 2 arquivos, o episódio cell já com essas modificações, que já, né, no caso, passando já o episódio 1, 2 e o 3, o componente como a gente criou aqui também, né, no caso, né, mostrando os 3, né, o name, o air date e o episódio aqui basicamente, e o Mox aqui a gente criou, né, no caso, esses, né, a gente portou de data models qual que é o tipo desse objeto, no caso episódio, e aí a gente já criamos aqui os 3 exemplos aqui embaixo, ó, episódio 1, episódio 2 e episódio 3, e aqui a última modificação foi só que a gente rodou o IANSBL, então conforme a gente tinha esse novo arquivo aqui, que é o episódio cell criado, ele já foi adicionado aqui na lista dos arquivos do Storybook, por isso que a gente viu ele no Storybook, basicamente. Então vocês veem que tudo que a gente fez hoje, basicamente, foi mexer nesses 4 arquivos, né? Então a gente vai também sempre, né? Agora a gente
fez mais espaçado e mais, né, mais aos poucos, né, nesse momento, para a gente, de fato, né, ir aprofundando algumas coisas, né, no caso da parte dos componentes, e a gente vai caminhando então na próxima aula. Então aqui só vou fazer o commit, ó. Então git, ó, git status, a gente vê, ó. Aqui é que eu fiz pelo. Geralmente estou fazendo pelo terminal, né? Mas aqui eu vou tentar fazer também, que todo dia eu vi que tem a interface já aqui, ó. Aqui no VS Code ele mostra as alterações. Eu vou deixar registrado em vídeo, que é legal para vocês também depois verem também. Alterações, beleza. Aí de fato, beleza. Eu vi que tem essas alterações, são essas 4, beleza. Aí eu fui lá, confirmei, a gente acabou de, né, confirmar mesmo que são de fato as alterações que a gente fez e a gente quer mandar essas modificações para o repositório, né? Pro GitHub. Beleza, o que a gente faz é o seguinte, ó. A gente tem uma maisinha aqui, ó. Para cada arquivo a gente poderia ver separadamente. Ah, não, esse arquivo, beleza, é isso mesmo, tal. Esse arquivo é isso mesmo, tal. Esse arquivo, aí eu posso alterar todos os arquivos aqui, né? A gente adiciona o commit, é por isso que ele tem essa definição, né? Alterações, que foi de fato as alterações que a gente fez local, e as alterações preparadas, que são as alterações que a gente já está linkadas com o commit. Aí aqui a gente pode criar aqui a mensagem, né? No caso, que aqui eu estou fazendo pela interface do VS Code, mas seria exatamente a mesma coisa que fazer aqui, ó, o git, git status mostra as modificações. Estavam em vermelho porque elas não estavam adicionadas. Conforme eu dei aqui, né, aquele maisinho foi equivalente ao git add, pum, adicionei. Agora git commit seria o equivalente a preencher aqui. Vou fazer mais, vai ficar confuso fazer cada hora de um jeito, né, mas assim, eu poderia fazer aqui pelo git commit "-m", ou poderia fazer aqui pelo message. Então, que é git commit message, geralmente, sei lá, fit de uma nova adição, episode cell, beleza. Esse commit a gente só criou esse novo componente no episode cell, altero aqui, dou commit, a gente vê, ó, beleza, já foi adicionado, já sumiu, essas modificações já estão salvas no git local, né? Aí conforme a gente vê aqui no GitHub, a gente vê que não está aqui ainda, não está alterado aqui, ó, a última alteração aqui, ó, que está no GitHub foi 12 dias atrás. Agora sim, conforme eu dou o git push, aí ele manda essas alterações agora sim está no GitHub. Então são sempre esses 3 comandos. Git add vai sempre adicionar as modificações para o commit. Git commit vai sempre, de fato, salvar essas modificações, então já salva o local. Mas aí, se você não, né, no caso, o terceiro comando seria justamente o git push, que é de dar um push, né, de subir essas modificações para o GitHub. E aí que a gente tem também essas alterações aqui já do episódio cell, né? E aí a gente, acho que é isso. Acho que é isso por hoje. A gente continua, né? A gente vai continuando nessa mesma estrutura assim, nos próximos, né, encontros também e tal. A gente vai acostumando assim, né, a fazer, a identificar, porque realmente é muita coisa, então a gente tem que também vai aprofundando em algum desses, né,